Vamos embora? Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Esta. Pronto. Vamos lá. Sexta questão, ó. E aí eu vou chamar um pessoal para responder, certo? Já que ninguém se acusa, então vou acusando. No editorial é mencionado o esperado primeiro encontro entre os líderes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Vladimir Putin, da Rússia. Por que o encontro entre eles era tão esperado? O que vocês acham que era tão esperado? E aí? Deixa eu ver, quem vai responder para mim? E aí? Repete aí, por favor, tia. Repito. No editorial é mencionado o esperado primeiro encontro entre os líderes Donald Trump, né, e Vladimir Putin, dos Estados Unidos e Rússia, respectivamente. Por que o encontro deles era tão esperado? Vamos voltar lá. Vejam aí, me respondam. Cadê? Vai, Manu, quem vai me responder é tu. Até rimou. Não. Sim, você. Bora? Por quê? O que você acha? Veja, Donald Trump e o presidente dos Estados Unidos. E o outro presidente da Rússia. Ele tá apontando aqui, ó. Lê aqui, lê por aqui que tu vai encontrar. Peraí, tem gente respondendo, eu acho. Deixa eu olhar. Caio disse que queria responder. Pode? Claro que pode, Caio. Oi, é porque eles eram duas das maiores potências do mundo e também por serem dois novos presidentes, eles também haviam uma desigualdade de ideias por eles. Muito Assim bem. como isso, o encontro foi bastante esperado. Muito bem. Certo? Então, ó, e aqui também tem dizendo, ó, com discussões sobre a suspeita da interferência nas eleições presidenciais americanas, a Coreia do Norte, a Ucrânia e o cessar-fogo na Síria. Então, por isso eles eram tão esperados, ok? Então, o próprio texto ele vai responder para vocês, tá? Então, arrasou, Caio. Deixa eu só grifar aqui para o pessoal que não pegou ainda. Só um instante. Listinha de discussões, né? Minha gente, olha, não liguem para minha coordenação motora porque ela não existe, ok? Tá dando para perceber, né? Pronto. Vamos lá. Letra B. Não, letra B é reúna-se com um colega. Então é uma resposta pessoal. Depois vocês fazem sozinhos, ok? Vamos pular a letra B. Explorando o editorial. Aqui que eu queria chegar. Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. Qual é o veículo de comunicação que se posiciona sobre o assunto discutido no editorial lido? Onde é que tem essa informação? Onde é que a gente sabe qual foi o veículo que colocou esse editorial que a gente leu aqui? Eu disse para vocês, na hora da leitura. E aí, onde é que está a resposta? Folha de São Paulo? Folha de São Paulo, muito bem. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu sempre digo, gente, não lê somente o texto, não. Observa qual é a fonte. Principalmente nos dias de hoje, que a gente só vê fake news vinculando por aí, a gente precisa se atentar sempre à fonte, certo? Então, a fonte ela vai estar sempre exposta aqui embaixo, tá? Pequenininha. Mas foi na Folha de São Paulo. Isso mesmo, uma página do editorial, tá? Então, todas as vezes que eu pedir para vocês identificarem, vocês vão identificar ali embaixo, certo? Porque o assunto discutido no editorial da página 69 é importante socialmente. Por que vocês acham que é importante discutir sobre essa questão do G20 aqui? Folha de São Nicolas também falou a Folha de São Paulo, muito bem. E aí, por que é importante o G20? Por que é importante algumas discussões? Por que vocês acham que foi importante essas discussões geopolíticas dele aí? Eles estavam discutindo o quê? E aí, podem responder no chat também, tá? Mas respondam. Para diminuir o número de mortes no mundo. Arrasou. Muito bem.
que mais? Tem mais alguém que quer falar mais alguma coisa? Ó, sobre a suspeita de interferência nas eleições presidenciais. Também. Mas assim, qual é a importância? Ele está perguntando qual é a importância dessa discussão. Não é o assunto, é a importância. Por que é importante eles se reunirem? Veja, são vários países, gente. Vários países juntos para resolver algum problema. Então, isso é importante ou não? Por que é importante reunir vários países para conversar sobre problemas mundiais? Quero que vocês me digam. Porque eles precisam entrar em um acordo. Isso, perfeito, Eduardo. Para debater e chegar em um acordo. Perfeito, isso aí. Tá vendo? Tá vendo que vocês participando do negócio fica melhor? Muito bem, gente. João Pedro, acordo, muito bem. Então, qual é a importância do segundo? Porque há uma reunião entre vários países, né? E é preciso que essa reunião seja feita para que eles cheguem a algum acordo mundial, assim, né? Tomar alguma medida mundial. Certo? No tema que a gente está discutindo hoje, então, essa pandemia, né? Coronavírus, a questão da vacina. Então, tem muita gente se reunindo, muitos países se reunindo aí para tentar solucionar esse problema, estudando esse problema, né? Juntos. Com exceção do Brasil. Tá de boa? Posso passar? Posso seguir? Me digam aí. Pera, professor, tá muito rápido. Que eu perdi, voltei agora. Eita, Emily, a gente respondeu as questões da página 71, a sexta questão, e a primeira questão e a segunda questão da página 72. Faz o seguinte, vai seguindo, vai para a página 72, segue, depois, aí você volta comigo e eu te respondo, eu tiro tua dúvida, tá certo? Pra gente não perder tempo, beleza? Mas vamos lá. Leia a notícia a seguir. Deixa eu ir apagando esse negócio aqui, para vocês, quem não tem material, me acompanhar. Leia a notícia a seguir, peraí. Pronto. Ixi, ficou horrível. Vamos lá, leia a notícia a seguir. Cúpula do G20 começa nessa sexta em Hamburgo, na Alemanha. Encontro mais esperado é de Trump e Putin. Cúpula dessa sexta e sábado deve ser marcada por protestos. Começa nessa sexta-feira 7 em Hamburgo, na Alemanha, o encontro das 20 maiores economias do mundo, a cúpula do G20. Na véspera do encontro, em Hamburgo, houve protestos contra a reunião e muita violência entre a polícia alemã e Black Blocs. Manifestantes voltaram a tomar as ruas da cidade nessa manhã. O encontro mais esperado é a dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e Rússia, Vladimir Putin. Participantes do G20 em Hamburgo, Alemanha, em 2017. Tem a foto aí, né? Perdão. Qual é a relação entre o tema do editorial e a notícia acima? Eles estão falando sobre o quê? A relação, o que é que ambos estão falando? Sobre o G20. Muito bem. Então, ambos falam sobre o G20, né? Mas percebam, vê como a notícia ela é pequenininha, vê como a notícia não tem... Em hora nenhuma a gente nota a opinião de ninguém, né? Ele não fala mal sobre ninguém, nem, enfim, nem bem também, né? Ele somente expõe ali Ele a fala os informação. dois lados. Isso, exatamente. Fica mais claro que tem os dois lados. É meio que imparcial, né? A notícia é imparcial. Já o editorial, a gente vai notar, meio que, bem que distante, assim, mas a gente vai notar um pouco de posicionamento, tá certo? Então, os dois falam sobre o G20 muito bem. Letra B. O que é possível concluir sobre a motivação da escrita de um editorial? Por que vocês acham que eles escrevem um editorial? Por que escrever um editorial? O que vocês acham? É do nada? Ah, porque querem, professora? Ou não? O que eles... Passar informações. Muito bem, Nicolas. Normalmente as informações são atuais, né? E assim, passar um posicionamento mesmo. A ideia é essa. Passar informações em cima de um posicionamento do jornal, do meio. Muito bem, Emily. Muito bem. Né? Então, como é um texto jornalístico, a função de um texto jornalístico, no geral, é passar uma informação, né? Mas, no caso do editorial especificamente, é baseado em cima de uma opinião geral, certo?
Então, escrevam aí. Isso, para mostrar as informações com posicionamento, Gabriel. Muito bem. Já está acabando. Vamos lá. Posso ir? Me digam aí se tá ok. Vocês estão fazendo ainda. Pode, né? Beleza. Quarta questão. Na introdução... Deixa eu tirar daqui, peraí. Na introdução, costuma ser apresentado o assunto ao leitor. De que forma isso foi feito no editorial lido na página 69? Onde é que está na página 69? Deixa eu voltar aqui. Qual é a frase onde eles apresentam o assunto ao leitor aqui? Me digam. Não. O mínimo do G20 já dá para a gente saber um pouco do que vai falar sobre o G20, né? Mas assim, especificamente, o assunto do G20 que eles vão tratar, onde é que tá? Primeiro parágrafo, certo? A partir de onde? Muito bem, a partir de onde? E aí, primeiro parágrafo a partir de onde? O encontro do G20. Muito bem, Emily. O encontro do G20, que se encerra nesse sábado na Alemanha, dessa vez teve agenda forte teor, teve agenda de forte teor geopolítico. Então, vocês vão escrever a partir de o encontro até geopolítico, porque aqui ele está abordando para a gente, está falando do G20 e que o assunto especificamente é geopolítica, certo? Perfeito. Vamos lá. Qual é o posicionamento do editorial diante das divergências entre os membros do G20 em relação a vários assuntos globalmente importantes? Então, o que é que vocês acham? Qual é a opinião? Lembra que eles têm que colocar, né? Qual a opinião deles? Ó, então ele já começa a expor a opinião dele a partir desse momento que ele diz, ó, o desafio agora, então ele já começa dizendo que é um desafio. Oi, Eduardo, tu abriu o microfone e ia falar alguma coisa? Não, nada não, professora, foi sem querer. Ah, beleza. Certo? Então, eles já começam a dizer que... Primeiro, eles apontam um monte de opinião aí, né? Mas eles já começam a apontar essa opinião a partir desse parágrafo. Ó. Quando eles colocam assim, o desafio agora é encontrar convergência entre numerosas gamas de assuntos. Né? Então, ele já começa dizendo que o assunto que foi tratado ali é um desafio. Certo? Então, vocês podem colocar isso, ou vocês podem colocar que eles são contra alguns nomes, né? Que eles denigrem... Denigrem não, denigre é uma palavra muito forte, ele não está denigrindo a imagem de ninguém. Mas, enfim, que eles fazem algumas afirmações específicas em relação a determinados nomes. Então, vocês colocam da forma como vocês entenderam que eles quiseram opinar. Tá certo? Gabriel, repete essa parte, por favor, que travou. Sim,
Ele está perguntando assim, de que forma o editorial, mais ou menos assim, de que forma o editorial se expõe a opinião dele. Eita, então acho que foi problema, foi com a minha internet, né? Já que travou para vocês aí. Tá de boa agora? Estão me vendo certinho? Tá tudo bem. Então, ele pergunta assim, de que forma o editorial ele se posiciona, né? E aí eu grifei aqui, ó. Primeiro, ele já começa dizendo que é um desafio os temas que eles vão abordar, então ele já começa se posicionando aqui, então vocês podem colocar isso, né? Ele já começa dizendo que é um desafio os temas que vão ser abordados, e ou vocês podem colocar algo específico, como por exemplo, ele fala aqui sobre Donald Trump, né? Então você pode dizer, ó, o editorial opina sobre alguns nomes, né? E aí tem distanciado estratégias americanas tradicionais, né? Fala sobre o presidente, a sua distância em relação a essas estratégias que vai ser tomada ali no G20. Então você escolhe a forma como você entendeu que o editorial se colocou a sua opinião, né? Porque a gente sabe que eles têm que colocar uma opinião distante, mas essa opinião existe. Então, onde é no texto que vocês notam essa aqui é a parte que ele colocou a opinião dele? Qual é a parte? Aí vocês vão escrever lá no livro. Pronto, vamos passando. Para reforçar a ideia de que a incerteza em relação a essas divergências aumentou, que acontecimento é citado no editorial? Então, volta para o texto. Vou ler de novo. Para reforçar a ideia de que a incerteza em relação à divergência. Qual é o momento que ele fala sobre divergência aí? Aumentou. Ó, a incerteza é amplificada pelos personagens envolvidos. Ó, a resposta já está por aqui. Ó. A começar pelo presidente americano Donald Trump, que tem se distanciado da estratégia americana tradicional. Né? Então, ele pergunta isso. Ó, para reforçar a ideia de que a incerteza em relação às divergências aumentou, que acontecimento é citado? Então, ele já começa dizendo, ó, a começar por Donald Trump. Por quê? Porque ele se distanciou das estratégias americanas tradicionais. Então, ele mudou algumas estratégias. Beleza? Então, não sei se vocês estão conseguindo entender. Se não tiver, pergunta mesmo. Estamos aqui para isso. Mas como ninguém fala, então eu subentendo que tá ok, tá certo? Ó, a começar pelo presidente americano Donald Trump, que tem se distanciado da estratégia americana tradicional. Certo? Então, ó, o enunciado da questão fala, para reforçar a ideia de incerteza, o nome aqui, ó, incerteza, a incerteza. Então, já começa daqui. Ok? Quando terminarem, me avisem, que aí eu vou seguindo, viu? Estou eu esperando o tempo de vocês. Pronto, vamos embora então. Por quê? No editorial, afirma-se que as divergências entre os países membros não se resumem aos Estados Unidos. Ó, vamos então achar isso aqui no editorial. Donald Trump repudiou. As divergências não se resumem aos Estados Unidos, porém, ó, num contexto de enfraquecimento do multilateralismo, reuniões entre líderes são ainda mais decisivas. Ó, vocês sabem o que significa multilateralismo? Tá ok para vocês entenderem isso? Ou tem alguém que não sabe? Mais ou menos. Então, veja, o multilateralismo é o fato de vários países conseguirem se reunir para definir alguma coisa, certo? Então, a gente tem
os vários países se reunindo. Isso a gente chama de multilateralismo, tá? Então, quando ele diz assim, ó, a divergência não se resume aos Estados Unidos, porém, num contexto de enfraquecimento do multilateralismo. Então, a culpa não é só dos Estados Unidos, a culpa é do enfraquecimento de forma geral desses países se reunirem. Tá? Então, é isso que ele está querendo dizer aí. Aí, quando a questão pergunta por que que no editorial afirma-se que a divergência dos países membros não se resume somente aos Estados Unidos, é por conta disso. Porque além dos Estados Unidos, além do problema do Donald Trump, né, há o enfraquecimento do multilateralismo, né? Os países não estão acostumando se reunir tanto quanto antes, ok? Estão vendo? O que eu quero que vocês percebam hoje, gente, é que na hora de interpretar um texto, tudo está no texto. Não existe isso de a gente ficar imaginando. Às vezes a gente erra a interpretação porque a gente quer interpretar da forma como a gente entendeu. E não é isso. A gente precisa fazer uma diferenciação, certo? Então, interpretar é de acordo com o que está no texto. Compreender, se alguém pede para que a gente coloque a nossa compreensão de acordo com a sua compreensão, aí beleza, você coloca o que você entendeu, tá? Mas aqui a gente está interpretando. Então, por isso, o tempo inteiro a gente tem que voltar no texto e colocar as palavras do texto, certo? Então, muito cuidado com essa diferenciação, tá ok? Interpretar é o texto. E compreender, você pode se colocar. Você pode colocar o que você entendeu, tá certo? Oitava questão. Página 74, a gente já tá, viu? No final do editorial, ao fazer um balanço geral sobre a reunião do G20, menciona-se um aspecto positivo do encontro. Qual aspecto positivo é esse? E aí, onde é que vocês encontram isso? Ou agora eu não vou marcar, não. Vou esperar alguém me dizer. Tem no texto. Coloquem aí no chat. Ah, muito bem, Gabriel. Ó, aqui, ó. Há um aspecto positivo ao menos, ó. Muito bem, João Pedro. Ó, a menor atenção a temas econômicos, tá vendo? Arrasou. Minha gente, meu humor muda quando vocês participam. É sério. Fico muito mais feliz. Aí ele fala sobre o fator econômico, mas a letra B pergunta: que argumentos, então, eles são empregados para justificar esse aspecto positivo? Lembra que eu falei para vocês que eles não podem colocar o eu acho, eu acredito, na minha opinião, que eles vão colocando informações a partir de alguns fatos, de alguns argumentos. Então, para ele falar sobre o teor, para esse teor, qual é o argumento que ele utiliza para confirmar esse teor? Então, olha o outro parágrafo aqui, ó. O crescimento retornou, o desemprego é cadente e eleva-se a confiança e o investimento. Tá vendo? Assegurar suficientemente. Não. Até aqui. O crescimento retornou. Tá vendo? Ó? O fator econômico, ele confirma aqui. Ó. O desemprego é cadente e eleva-se a confiança e o investimento. Ok? Vamos seguir. Releia, nona questão. Releia o título do editorial. O mínimo do G20. Esse é o título, certo? Letra A. É possível afirmar que o título antecipa o assunto a ser discutido no editorial? Só em ler o título a gente já tem mais ou menos ideia do que a gente vai encontrar? Sim ou não? Eu acho que não. Por que não? Porque ele não aborda o tema, ele só fala o mínimo do G20. Não tem nada de comprovando que eles vão falar sobre tal assunto. Isso, mas assim, o tempo inteiro eles estão ou não estão falando sobre G20?
Repete, por favor, que O tempo a internet inteiro, quando a caiu. gente lê, eles estão ou não falando do G20? Ou não, eles estão falando de assunto que não tem nada a ver com o G20. Não, eles estão. Estão. Então, tá vendo que já dá pra gente. A gente não sabe especificamente, mas a ideia. Mas eles estão perguntando aqui, ó, é possível afirmar o assunto a ser discutido? O assunto é o G20, né? Mas o específico desse assunto realmente não dá. Mas o assunto, de forma geral, dá pra saber a partir do título, tá vendo? Eles botam o mínimo do G20. Certo? Então dá pra saber. Dá pra Certo, saber que vai certo. falar sobre o G20, ok? Alguém tem dúvida? Joana disse que não também, mas entendeu, Joana? Ou tem alguma. Ainda não consigo entender que tem a ver com o assunto. Entendeu? Beleza. Massa. Ó, o emprego do substantivo mínimo sugere o que em relação à posição do editorial sobre o assunto? Então, o mínimo do G20. Quando o cara, a pessoa que fez o editorial coloca aí um título como esse, o mínimo do G20. O que vocês acham que ele vai abordar? O que significa esse mínimo para vocês? Não sabe. Veja, deixa eu interpretar então para vocês, deixa eu ajudar vocês nessa interpretação. Ele começa a abordar depois um monte de assuntos, né, que são relativos que são referentes ao G20, né? Então, começa a abordar coisas que já é comum que o G20 discuta. Tem reunião de países, tem aqueles países que são mais importantes que precisam participar, né? Então, vão falar sobre diversos assuntos e tal. Então, isso é o mínimo já. Então, quando ele coloca o mínimo do G20, é porque ele está expondo que é o que já é esperado, sabe? Então, eles não fizeram nenhuma novidade ali. Tá vendo? Então, é o mínimo que eles estão acostumados a fazer. Na verdade, que eles têm um dever de fazer. Entenderam? Ficou ok? Ficou claro? Ou não? Ficou claro? Ficou claro. Beleza. Então, coloquem aí. Porque é o mínimo, é o esperado. É o que o G20 já... É a função do G20, é o que ele já deveria fazer. Vocês colocam aí qualquer coisa dessas. Ó, esse décimo aí eu quero muito que vocês me respondam, porque aí eu vou saber se vocês de fato entenderam o assunto, tá certo? Ó, que tipo de registro é predominante no editorial? Então, quais são as características do editorial? Explique considerando a situação comunicativa, olhando para esse aqui. O que tem que ter no editorial? O que é um editorial? Me expliquem aí. Se não quiserem digitar, podem abrir o microfone. E aí, gente? Ninguém entendeu o que é um editorial? O que tem que ter no editorial? Qual é a diferença do editorial para os outros que a gente viu? Eu já comecei a aula dizendo isso. Vamos lá, deixa eu chamar alguém para me responder, já que essa galera não está querendo falar. Argumentos, falar de forma geral, muito bem. Aí, Gabriel falando. Muito bem. Então, o que é que a gente tem no editorial? A gente tem Argumentos, opinião própria. opinião própria. Muito bem, aí, Felipe ajudando a gente. De forma geral, né? E, sim, é isso. Então, expõe uma opinião, mas é de forma geral, em cima de argumentos, não é isso? Tem que ter exemplo, tem que ter fato, tem que jogar informações ali para a gente subentender qual lado que aquele jornal tá se colocando, certo? Beleza? Aí pronto, se vocês entenderam isso, vocês entenderam o que é um editorial, ok? Então, todas as vezes que vocês forem abrir um jornal agora, não sei se vocês têm esse hábito, né? Com a internet, inclusive, mas quando forem analisar, observem que posicionamento tem aquele jornal de forma geral, posicionamento tem aquela revista de forma geral, porque sempre tem, tá? Eles sempre vão abordar um assunto de acordo com o que eles acreditam. Por mais imparcial que eles dizem ser, 100% não, ninguém é. Vamos terminar, vai dar tempo.
passar aqui. Deixa eu apagar esses negócios. Para passar para todo mundo ver. Espera aí. Vamos lá, releia os trechos a seguir. Vamos ver. Repudiou o Acordo de Paris, assinado em 2015 para conter o aquecimento global, e ameaça retaliar parceiros comerciais. As divergências não se resumem aos Estados Unidos, porém, no contexto de enfraquecimento do multilateralismo, reuniões entre líderes são ainda mais decisivas. B. No caso do comércio, por exemplo, deve ser mantido o compromisso com a abertura, mas com a ressalva de que as práticas precisam ser justas. Letra C. O crescimento retornou, o desemprego é cadente e elevam-se a confiança e o investimento. Assegurar suficiente alinhamento de interesses para preservar a retomada econômica é o desafio do G20. Explique agora a função de cada uma das conjunções em destaque. Isso aí é matéria de língua portuguesa, conjunções, né? Mas para que as conjunções elas servem para interpretar ou para fazer um texto? As conjunções, a função da conjunção é justamente ligar, fazer essa ideia de coesão textual, né? Fazer com que o texto fique coeso, que a gente entenda, né? De forma legal, crescente, o que o texto está querendo dizer. Então, ó, vocês vão dizer, aí no porém, o que o porém significa? As divergências não se resumem aos Estados Unidos, porém. Então, o que ele quis dizer com isso, na letra A? Quem me responde a letra A? Podem responder aí no chat. As divergências não se resumem aos Estados Unidos, porém. Esse porém significa o quê? Na frase. Qual é a função do porém? A ideia de quê? Vou deixar pensar, Emily. Vai, pensa aí. Que os Estados Unidos também está no meio. Não estou conseguindo formular uma frase para explicar. Ó, não, ele não está dizendo que os Estados Unidos também está no meio, não. Ele está dizendo que os Estados Unidos está no meio, porém, tem outras pessoas, né? Tem outras circunstâncias. Ó, as divergências não são só dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está aí. Porém, o porém está dizendo exatamente que não é somente os Estados Unidos, tá? Não é só aquilo que vai ser abordado. Outras coisas serão. Muito bem, Nicolas. Que todos têm um grande impacto. Mais ou menos. Né? Então, o mais certo a dizer da letra A é que o porém aí, o porém significa o quê? Uma conjunção adversativa, né? E vai expressar uma ideia contrária, tá? Então, ele está dizendo aí, ó, as divergências não se resumem aos Estados Unidos, porém. Então, ele está querendo afirmar o quê? Não é só sobre os Estados Unidos que vai ser falado. Tem outras questões também, né? Que são importantes aqui, da ideia de oposição. Muito bem. Certo? Então, letra A, o porém está dando uma ideia de oposição, ok? Não, ou seja, não fala somente dos Estados Unidos, vai apontar outras pessoas, né? Outros países, outros assuntos. Ai, meu Deus, eu acertei. Oxe, mulher, tu acerta sempre. Que é isso? Na letra B, ó, no caso do comércio, por exemplo, deve ser mantido o compromisso com a abertura, mas com a ressalva de que as práticas precisam ser justas. Esse mais aí, dá a ideia contrária também ou não? É sinônimo de porém também ou não? E aí? Muito bem, Emily. É sim, né? Então, essa é a diferença, inclusive, entre mais e mas, né? Mais com i é quantidade, mas sem i é porém, né? A ideia contrária, conjunção adversativa. Então, sim, certo? Então, nesse caso aí, no caso do comércio, por exemplo, deve ser mantido o compromisso com a abertura. Então, o que esse mais está dizendo? Está confirmando uma ideia, mas está acrescentando outra. Ó. Mas, com a ressalva
que a prática precisa ser justa, certo? Beleza? Então, essa conjunção, nessa frase especificamente, ela confirma uma frase e acrescenta outra informação, ok? Coloquem aí, escrevam para mim. E agora a letra C. Posso sim, Felipe. Posso sim. É a letra B, no caso, que você quer ou você quer a questão toda até agora? Toda, tá. Então, na letra A, ele está perguntando aqui, ó. As divergências não se resumem aos Estados Unidos, porém, a questão pede para a gente explicar o que significam essas conjunções que estão em negrito aí. Nessa primeira frase, quando eu leio assim, ó, as divergências não se resumem aos Estados Unidos, porém, o que esse porém quer dizer? O que você acha que quer dizer o porém? Que está falando sobre os Estados Unidos e outras pessoas, ou que é só os Estados Unidos? O que você entende quando você lê essa frase? E aí, Lipe? Me responde, homem. Isso, já está acabando. Está falando sobre os Estados Unidos, mas ele, ó, quando ele diz assim, ó, porém, ó, as divergências não se resumem aos Estados Unidos, porém. Então ele está dizendo o seguinte, ó, não é só os Estados Unidos que eu vou falar, tem outra coisa, tá ok? Então é como se ele, vamos botar esse porém lá no início da frase, porém, as divergências não se resumem aos Estados Unidos, fica mais fácil de entender, não é? Então ele quer dizer, o que é que quer dizer esse porém aí? Dá uma ideia contrária, ele está falando de contradição. Ele disse o tempo inteiro que o problema era dos Estados Unidos. E agora ele diz que não é só ele, tá certo? Entendeu? Quando a gente troca, coloca no lugar que tem que estar, fica mais fácil de entender a frase. Aí na letra B, ele coloca assim, ó, no caso do comércio, por exemplo, deve ser mantido o compromisso com a abertura, mas com a ressalva que as práticas precisam ser justas. Então ele confirma uma ideia, ó, no caso do comércio, deve ser mantido o compromisso com a abertura, mas, ou seja, porém também, então ele faz uma outra ideia contrária para acrescentar uma informação, entendeu? Beleza, então vamos para a letra C. E a gente já termina. O crescimento retornou, o desemprego é cadente e elevam-se a confiança e o investimento. O I, a conjunção I, é que tipo de conjunção? A gente tem vários tipos de conjunção. Conjunção de ligação, muito bem, Emily. Conjunção aditiva, ela adiciona informação, né? Então, ó, o crescimento retornou e o desemprego é cadente e eleva-se a confiança e o investimento. Então, nesse caso aí, a gente tem um acréscimo de informação. A conjunção está ligando alguma coisa e está adicionando nova informação, beleza? Então, a letra A, o porém, indica que os Estados Unidos, o assunto não é só os Estados Unidos, certo? A letra B indica que, além que o comércio ele vai precisar realmente ser mantido, né, o compromisso da abertura do comércio, mas o mais está indicando que, além disso, ele tem que fazer outras coisas, né, como, por exemplo, manter as medidas mais justas. E a letra C, a conjunção está acrescentando para a gente outras informações, está adicionando para a gente outras informações. Ok? Bom, existe uma luta aí, né, entre Emily e Nicholas. E aí é um toma lá da cá o tempo todo. Entenderam, né, gente? Briga. Briga. Entenderam? Espero que sim. Se tiver dúvida, falem aí. Ó, a gente terminou a atividade de classe, graças a Deus deu tempo de a gente fazer tudo. E eu vou pedir para que a atividade de casa que eu vou passar para vocês hoje é página 76, anotem. Tem que ter na sala, tem que ter aqui também. Verdade. Continua do mesmo jeito, a gente só está distante, mas a aula está rolando, então continua. Ó, página 76 até a página 78, para casa. Quer dizer, tudo vocês estão fazendo em casa, né? Classe e casa é tudo em casa. Mas enfim, vocês me entenderam, né? Então, 76 a 78, ok? E aí na semana que vem eu quero ver, quero que vocês me mostrem
O que vocês, professora? Obrigada mais uma hora, né? Cristian de conteúdo, só tenho a agradecer a senhora. Ah, Eduardo, muito obrigada a vocês, de verdade. Muito obrigada, viu? Ó, gente, sério, muito obrigada, tá? Eu sei que não é, como eu estava dizendo no início, não tá sendo fácil, não tá sendo fácil para vocês, também não tá sendo fácil pra gente aqui. Falo isso em nome de todos os meus colegas, certo? Mas a gente tá tentando dar o nosso melhor, de verdade, para vocês, certo? As aulas vão, a gente não sabe quando é que as aulas, mas ainda bem que tô no quarto. A gente não sabe quando é que as aulas vão voltar, né? Infelizmente a gente ainda não tem essa certeza. Mas eu espero que seja logo, de verdade mesmo. Não aguento mais. Mas enfim, vai, mas ainda bem que sem tarefa. Ó, e aí, de verdade, tá? A gente tá tentando dar o nosso melhor, fazer da melhor forma que a gente consegue. Nem sempre a gente consegue, eu sei, mas entendam e percebam que é com muito carinho que a gente tá fazendo isso tudo, trabalhando muito para que chegue a informação para vocês da melhor maneira, mesmo que seja assim. Vai abrir a discussão agora? Ó, a aula já acabou, mas se vocês quiserem, a gente pode abrir uma discussão agora. A Emily me perguntou no início o que é que eu achava dos militares, né? Não tenho nada contra os militares, Emily. Jogo no trator, não. Eu não tenho nada contra os militares. De verdade, minha gente. Nada contra eles. Agora, eles precisam fazer a função que eles estão, assim, apropriados para fazer. E não se meter em outras funções que eles não estão. Eu acho que subentendido aí já dá para entender o que eu acho, né? Desses militares, enfim, de todo o resto aí nesse governo. Mas enfim, nada contra. Porque tem um livro aí que precisa ler para fazer a prova. Que livro? Quais são as páginas da tarefa? Ó, as páginas da tarefa, o pessoal está perguntando. 76 a 78. 70, por favor, sem militância. Ó, eu desconheço essa ideia, esse negócio desse pararidato, que ainda não foi passado para mim. Eu vou analisar o que é que vocês estão falando aí. Eu vou ver com a pessoal da coordenação. Beleza? Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada, gente. Vocês terem ficado aqui comigo. Tem que ler. Gosto de ler, não. Gente, que história é essa de paradidático? Que história é essa, hein? Qual é o paradidático? Eu também não sei, não. Acho que quando a gente voltar, né? Isso é com Sara, então. Beleza. Então, beleza. Ó, beleza. Então, tô indo, de verdade. Vão almoçar, vão descansar, vão fazer atividade, tá? A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.